e os clubes da LFU estão revolucionando o mercado do futebol brasileiro. Pode ser a Premier League das Américas. Eu acho um absurdo as nossas marcas não estarem nos videogames. A criança não poder jogar com o time que ela ama, né, da sua cidade. O que existe de real na possibilidade da recompra de 10%, o que faria alguns clubes terem que devolver dinheiro para o investidor? Fala, rapaziada, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou bater um papo com o Marcelo Paes, o CEO da SAF do Fortaleza e um dos caras da linha de frente da LFU, a Liga Futebol União, que vende os direitos do Campeonato Brasileiro, que está pensando no futuro do Campeonato Brasileiro. E ele tem respostas ótimas sobre o cenário atual e o que ele projeta para o futuro do futebol brasileiro. Então já deixa o teu like e prepara aí o teu comentário aqui embaixo. Bora para a entrevista. Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, está aqui. Marcelo, obrigado pela atenção, tá? Bom bater um papo contigo aqui. E ele é CEO do Fortaleza, mas ele também é uma figura muito importante na política dos clubes do futebol brasileiro. O Fortaleza é integrante da Liga Futebol União. E, presidente, primeiro eu quero a sua visão sobre o momento que a gente vive da venda dos direitos e desses dois blocos comerciais, a Libra e a LFU. Como é que o senhor entende a situação atual? Como é que o senhor vê a situação atual dessas duas ligas e da venda dos direitos, da comercialização dos jogos no campeonato? Os acordos já foram anunciados, mas o panorama atual e os desdobramentos desses acordos já anunciados. Bem, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de bater esse papo. Pedir perdão aí pela minha voz que não está ideal. Essa não é a minha voz. Mas todo mundo no Brasil está assim, né? Ou está assim ou é candidato. Pois é. Então, aquele meme. Então, exatamente. Acho que a gente vive um momento importante nos próximos anos do futebol brasileiro, porque é uma mudança, né? O atual ciclo de venda de direitos de transmissão da Série A está se encerrando. Um ciclo que foi dominado pela Globo nesse período, e quando eu digo dominado, no bom sentido, né, a Globo investiu, pagou, bancou o futebol brasileiro por muito tempo, porém está se abrindo um novo horizonte, algo diferente. Os clubes da Libra já fizeram a sua venda para a própria Globo e os clubes da LFU estão revolucionando o mercado, na minha avaliação, fazendo uma venda fatiada, dividindo esses direitos, revolucionando a nível de Brasil, né? Porque no exterior já se faz isso, né? Nas principais ligas americanas, e aí você pode falar de outros esportes, beisebol, futebol americano, basquete, os direitos já são fatiados. No Brasil já temos um exemplo bom no estado de São Paulo, o Campeonato Paulista conseguiu fazer isso e aumentou em até 40% a arrecadação dos clubes. Então é um caminho interessante. E a LFU já divulgou o seu primeiro pacote de venda para a TV Record, plataforma aberta, 38 jogos, e tem mais 4 pacotes para vender, que a própria Globo pode entrar. A própria Globo pode adquirir um desses pacotes, ou mais de um desses pacotes, e está transmitindo para todos os clubes, para todas as praças, né? Então, é algo diferente. Hoje não existe duas ligas, existem dois blocos comerciais. Não tem nenhuma liga, na verdade. Blocos comerciais que se alinharam por ter afinidades, né? Um bloco da Libra com uma quantidade menor de times, o bloco da LFU com 32 times. A LFU tem times de todas as regiões do país, tem times das 3 divisões, tem times de mais de 10 estados, então um bloco bem plural, e entendo eu que a gente vai ter uma venda bem interessante, maximizando os nossos direitos. E aí, tá gostando do vídeo? Bom, eu tenho uma dica aqui que eu tenho certeza que tu também vai curtir. A KTO tá de volta aqui no canal e tá de volta com aquele promo code que te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Já tá aparecendo aqui na tela, né? Jeremias. Vai lá na KTO, faz teu cadastro e usa esse promo code para garantir o 20% de bônus no primeiro depósito. KTO, muito obrigado pela parceria, pela confiança, por estar de volta aqui. Valeu, muito importante para mim. Eu me sinto muito honrado por vocês estarem aqui mais uma vez, tá? E além desse promo code com 20% de bônus no primeiro depósito, eu também vou te dar outra barbada, tá? Na KTO, a primeira aposta não tem risco. É simples. Foi lá, fez a tua fezinha e não bateu, não deu certo, não te preocupa. Esse valor que tu colocou no primeiro depósito vai voltar para tua conta como crédito de novo. Então, se tu apostar de 1 a 200 reais, esse valor, se não te garantir o resultado na primeira aposta, volta automaticamente para tua conta.
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também os detalhes para tu fazer o teu cadastro na KTO com o cupom Jeremias para garantir essas barbadas. Curtiu? Valeu. Obrigado, KTO. Bora pro resto do vídeo. No Brasil, a gente tem o costume de comparar tudo, né? E acho que o senhor frisou bem que são 2 blocos comerciais. Inicialmente eram ligas e depois eles viraram blocos comerciais justamente pela proximidade do fim do contrato agora com a Globo, né? Essa comparação do o meu é melhor e tal serve para rivalidade local, serve para modelo de negócio. Como é que o senhor, sendo uma figura ativa dentro da LFU, como é que o senhor encara essa inevitável comparação do torcedor, da imprensa, entre a proposta de negócio que o Bloco da Libra tem e a proposta de negócio que a LFU tem e defende? Bem, eu não gosto muito de ir nessa linha, né, de como se fosse um duelo entre Libra e LFU, quem é melhor, quem fez a melhor escolha, porque no final o nosso objetivo é juntar todo mundo. É ter a liga de 40 clubes, Série A e Série B. Então, na hora que a gente fica estimulando, eu entendo a sua pergunta, é perfeita, mas falando do meu ponto de vista, na hora que eu, como uma das figuras, o porta-voz da entidade, estimula essa disputa, a gente está se afastando, se dividindo. Então, acho que a melhor comparação que a gente pode fazer é o que a LFU vai vender é melhor do que o que os próprios times da LFU tinham no ciclo anterior, no ciclo que se encerra. Eu acho que essa é a boa comparação. A comparação com o cenário anterior dos clubes, negociando individualmente. Clubes. O Fortaleza vai ganhar quanto a mais por estar na LFU? O Internacional, o Fluminense, o Cruzeiro, o Vasco, o Corinthians, o Atlético Goianiense, o Juventude. Compara com ele mesmo. O que ele tinha no atual ciclo, que se encerra em 24, e o que vai se ter a partir desse novo ciclo. Então, eu acho que essa é a comparação mais justa, inclusive para o torcedor. Porque o torcedor do seu time, ele quer saber se o time que ele ama está fazendo uma boa negociação. Claro. Está faturando mais para ter melhor competitividade, para contratar melhores jogadores, para investir em infraestrutura. Então, eu gosto de fazer essa comparação. Sim. O fim desse ciclo vai mostrar. Né? Eu acredito que até dezembro a gente já tenha tudo comercializado e aí vai se fazer a comparação muito clara dentro do próprio bloco. E, volto a dizer, o objetivo maior é juntar todo mundo. No caso do Fortaleza, houve uma majoração de qual percentual? A gente vai aguardar a conclusão das vendas, né? A gente só vendeu um dos pacotes, que é o da Record. Então ainda tem mais 4 pacotes para vender. Mas, pelo que eu tenho de números extraoficiais, aí me permita não soltar, é interessante. Fortaleza vai faturar mais do que o que faturava no ciclo anterior, considerando inflação, considerando todas as atualizações monetárias. Então, a nossa projeção é bem interessante. Tá. Bom, o senhor tocou num ponto muito importante aqui, que é o objetivo de que exista a liga de fato e que não sejam só blocos comerciais. O futebol brasileiro já teve outras fases em que os clubes tentaram se organizar entre eles e tirar a organização das mãos da CBF, que já se mostrou em vários momentos, sejam eles recentes ou lá do passado, que ela não consegue fazer. Né? Ela não consegue profissionalizar, ela não consegue avançar o campeonato futebol brasileiro dos clubes para um outro patamar, como as principais ligas do mundo. Só que os clubes brasileiros, seja no final dos anos 80, seja no meio dos anos 90, seja em mais de uma oportunidade nos anos 2000, no fim, quando eles sentam à mesa, a liga não sai. Com todos esses episódios que aconteceram de 2012 para cá, com o fim do Clube dos 13, com a iniciativa da Primeira Liga, agora com as ligas e depois a derivação dos blocos comerciais, o senhor ainda acredita ou é uma esperança assim que está lá no horizonte que muita coisa vai ter que acontecer para que isso se aproxime? Bem, o histórico que você traz na pergunta é verdadeiro, né? A gente pode puxar aí momentos diferentes do futebol brasileiro em que houve pequenos avanços ou avanços só de grupos, né, não um avanço coletivo. Mas eu acho que até isso ajuda para que a gente consiga formar. Por ver que os avanços que foram anteriores não foram suficientes, não foram duradouros, não foram perenes e a gente perdeu tempo. O futebol brasileiro perdeu tempo, perdeu dinheiro e perdeu a oportunidade de avançar. Eu acho que o futebol brasileiro pode ser a Premier League das Américas. A gente tem potencial para isso. A gente tem ótimos equipamentos, estou falando de estádios, temos grandes marcas,
temos boas gestões em muitos clubes. Os clubes cresceram o seu faturamento, profissionalizaram. Então, a gente tem um potencial para isso. Precisa realmente dar esse passo. E aí, onde é que eu acredito? Como só tem 2 blocos hoje, tá mais fácil. Antes eram vários blocos. Antes eram 40 cabeças pensando diferentes. Era o da A contra o da B, era do Nordeste contra o Sudeste, era os de São Paulo contra os do Rio. Parou isso. Hoje só são 2 blocos. Então, tá muito mais fácil de ter um entendimento. Não tem um terceiro, um quarto, um quinto que vai ali dificultar, que vai dizer, eu sozinho me viro. Então, eu acredito que esteja mais próximo. E um último ponto a destacar existe respeito e existe diálogo entre os dirigentes que estão em blocos diferentes. Eu, particularmente, admiro muito a Leila, o Casares, o Landim, o Guerra aqui do Grêmio, pessoas que têm um bom nível, que querem a evolução do futebol brasileiro. Então tem diálogo. Então, quando tem diálogo, tem possibilidade do avanço de um entendimento. Essa é uma outra resposta que me chama a atenção, porque para o torcedor que acompanha, além dele querer saber quanto é que o time está recebendo e tal, e daqui a pouco até se está recebendo mais do que o rival, essa história de que, como é que é a relação entre os integrantes dos blocos? Você está dizendo aqui que tem uma ótima relação, né? Então, aquilo que se vende na opinião pública da comparação, ela fica por parte da imprensa, de alguns setores da imprensa, de que o negócio da LFU foi pior, o negócio da Libra foi melhor. Entre os clubes, entre os dirigentes, não tem essa cisânia, assim, esse conflito. Não, cada um quer o melhor para o seu clube, né? Assim, dentro de um cenário macro, você entra num bloco, pensando no grupo, pensando no avanço, mas quer que o seu clube evolua, tenha uma melhor participação, mas não tem essa animosidade, essa rivalidade, né? E assim, você citou que na sua pergunta, né, o negócio da Libra foi melhor do que o da LFU. Eu acho que é muito cedo para dizer isso, porque o nosso nem vendeu ainda, né? Então eu não vou acirrar os ânimos aqui. Claro. Espera terminar, espera ver o nosso ciclo, a nossa venda, tá com uma projeção muito interessante. Mas a gente não está aqui para, como eu já falei na pergunta anterior, para criar um cenário de divisão. Acho que, estamos assim, são 2 blocos, cada um optou por um caminho, se respeita as escolhas, cada um vai buscar o melhor dentro do seu bloco, maximizar o seu bloco. Uma vez que tiver finalizada essa venda, vamos sentar à mesa de novo, vamos conversar, vamos achar o caminho para criar outras coisas. Porque quando a gente fala de liga, e a gente está falando até aqui só de dinheiro, né? Tem muito mais do que dinheiro. Com certeza. Tem padronização de gramado, tem calendário, tem arbitragem, tem envelopamento para o produto ser melhor entregue para o consumidor, tem direitos internacionais, que o Brasil ainda vende pouquíssimo. O faturamento dos clubes brasileiros com direito internacional é ínfimo, é pífio. Então tem um mundo inteiro, literalmente, para explorar. Então tem muita coisa aí para a gente sentar e evoluir juntos. Espero eu, os 40 clubes. Tem um outro tema que ele é um acessório, né, principal, mas que muita gente que está nos assistindo aqui também se pergunta há muito tempo, que é eu vou usar um termo aqui popular, né, o rolo do licenciamento dos jogadores e dos clubes para jogos de videogame, né, jogos digitais, que o Brasil ele fica fora. Isso até pode ter um impacto na própria fidelização do torcedor, né? O pai que tem um filho hoje, que em casa o filho joga com o Manchester City, com o Porto, com o Bayern de Munique, ele não consegue jogar com Fortaleza, com o Grêmio, com o Inter, porque não tem licença para isso, né? Mas um outro tema que o senhor tocou aí é sobre o cenário atual do futebol brasileiro. E o cenário passa, e isso está certamente muito presente nas negociações dos 2 blocos hoje, do investimento externo, dos modelos de SAF que a gente tem no Brasil hoje. O Fortaleza, e aqui é a minha opinião, é um case de sucesso, pensando em SAF. Como é que o senhor vê o cenário de maior número de SAFs nos próximos meses, nos próximos anos no Brasil, participando desse cenário de negociação dos direitos e de pensar o futebol brasileiro como um todo, não só do dinheiro? Bem, primeiro sobre o tema dos jogos eletrônicos, esse tema para mim ele é muito caro, ele é muito interessante. Eu particularmente, uma vez que passar essa venda dos direitos, eu quero me aprofundar sobre isso. Porque eu acho um absurdo as nossas marcas não estarem nos videogames. A criança não poder jogar com o time que ela ama, né, da sua cidade, ou o menino que mora em São Luís, por exemplo, e quer jogar com o Flamengo, com o Grêmio, com o Inter. Eu acho que é um retrocesso, é um passo
que é algo tão pequeno. Mas está perdendo um Nós espaço estamos ali, perdendo espaço dentro das casas de quem consome futebol. de criação de identidade. De criação de identidade. Então eu acho um erro e eu vou me aprofundar mais sobre isso. Eu tenho essa curiosidade Baita de me notícia. aprofundar mais e ver se de alguma forma a gente pode ajudar, porque é inimaginável que isso continue acontecendo em 2024, né? Acho que falta verdade. ali algum diálogo e algum ajuste. O futebol argentino agora, desculpa interromper, fez um lançamento do pacote, que é um lançamento maravilhoso nas redes sociais. E aí coloca os avós jogando com as crianças, os filhos jogando com as crianças. É realmente um tema muito importante. É um tema acessório, mas muito importante. E o futebol argentino está atrás do futebol brasileiro em inúmeros outros temas. Inúmeros. Eu sei porque temos uma comissão técnica argentina, conversamos muito, temos vários jogadores argentinos, não é à toa que eles querem vir para o Brasil, eles querem vir para clubes. O Fortaleza não é o clube top do Brasil, né? Quando se fala em futebol brasileiro, se fala em Flamengo, Corinthians e tal. E o Fortaleza tem 7 bons argentinos no elenco, porque eles entendem que a Liga Brasileira é melhor. Então a gente tem muita coisa à frente, mas estamos atrás disso aí. Se os argentinos, mesmo com as suas dificuldades, conseguiram fazer, eu acho que a gente consegue também. Claro. E sobre esse cenário de SAF, eu acho que a gente não pode classificar a SAF como a solução de todos os problemas. A SAF é uma possibilidade, um novo modelo jurídico que um clube pode ter, seja vendendo controle, como muitos venderam, seja vendendo algo minoritário, como é a nossa ideia, seja não vendendo inicialmente, como é o que nós fizemos, como o que o América Mineiro fez, apenas mudou o regime. Isso tende a profissionalizar mais as gestões. Um clube que tem um conselho de administração, que tem regras de governança mais bem estabelecidas, ele tem a tendência de ser mais organizado. Isso melhora para o clube e para o ambiente. E é um novo momento do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, com entrada de investimento, de capital. E eu não falo só externo, tem capital nacional também. O Atlético Mineiro é capital nacional, o Cruzeiro é capital nacional, o Curitiba foi capital nacional. Então, hoje, quem tem recurso e quer investir em futebol, ele tem a segurança jurídica para investir. A lei da SAF permite isso e, claramente, nos últimos anos, houve uma mudança no futebol brasileiro em termos de valores de salários, de contratações, de jogadores estrangeiros que passam a aportar no Brasil. Acho que a gente tem hoje mais de 20 nacionalidades diferentes na Série A. Tudo isso é fruto de mais recursos que entrou a partir da SAF e também, não posso deixar de falar, a partir das bets que patrocinam os clubes de futebol com valores de patrocínio muito maiores do que há 3, 4 anos atrás. Quando o senhor falou assim que o senhor imagina que o Campeonato Brasileiro possa ser a Premier League, e a Premier League é citada porque ela é um sucesso dentro e fora de campo, comercialmente e desportivamente, na sua projeção, isso demoraria quanto tempo? É difícil projetar porque a gente tem que dar o primeiro e mais importante passo, que é juntar. Esse é o primeiro passo. Então, a partir desse primeiro passo aí, a gente tem que criar o produto, envelopar o produto, colocar os melhores executivos possíveis para cuidar desse produto. Não são os dirigentes dos clubes que vão cuidar desse produto. Nós não temos tempo para isso. Delega para profissional, com expertise. Contrata ótimos profissionais, remunera bem essa turma, atrai gente competente para o futebol e, logicamente, um ou outro dirigente pode migrar para uma gestão de uma liga, numa área específica, participar de um conselho consultivo para tomar decisões, mas tem alguns passos aí, então não dá para eu dizer aqui em quantos anos a gente pode estar nisso. É um sonho, um objetivo, eu espero contribuir para isso. Boa. Presidente, eu quero lhe agradecer pela atenção. Para a gente encerrar aqui, para quem está nos acompanhando e que está meio perdido nos blocos, na Libra e na LFU, a Libra tem 8 integrantes que venderam os direitos para a Globo e a LFU tem 32 times, Série A, Série B, Série C e em mais estados a Libra ela fica mais restrita a Sudeste, Sul e tal. Mas respostas atrás o senhor disse assim, nós temos vários tipos de pacote na LFU. Hoje o pacote de TV aberta já foi vendido para a Record. Quais são os outros produtos? A gente vendeu plataforma aberta para a Record, mas a gente pode vender plataforma aberta para outro player. Em algum pacote específico?
que seria um pacote 2. Tá. Temos mais 2 pacotes de TV fechada Tá. e um pacote de streaming. Então, totalizando 5 pacotes, essa é a ideia. Tá. Bom, e a outra informação, eu não posso me furtar de perguntar sobre isso, porque foi noticiado no Globoesporte.com da possibilidade da recompra de 10% daquele contrato feito com investidores no final de 22, no meio de 22, Sim. né? Em que os clubes receberam um valor por 20% do contrato de 50 anos. O que existe de real na possibilidade da recompra de 10%, o que faria alguns clubes terem que devolver dinheiro para o investidor? Nós emitimos uma nota sobre isso, né? E a nota fala justamente, primeiro, que foi uma iniciativa dos clubes, não foi uma iniciativa do investidor. Os clubes disseram, olha, dá para a gente recomprar uma parte disso, para a gente ter, ao longo desses anos, um percentual ainda maior. O investidor entendeu que sim. Então, está se discutindo isso, é um assunto interno, não tem nenhum contrato assinado de nenhum clube e vai depender de, caso haja esse passo, o que cada clube já recebeu, se vai devolver, se vai deixar de receber uma parcela que tem para frente, mas é uma iniciativa do clube. É assim como você vender um jogador e está querendo comprar o jogador de volta. Eu estou mal comparando aqui, né? Sim. Então não foi imposição, não foi desacordo comercial, não foi falta de capacidade financeira do investidor, está tudo em dia, tudo em dia. Todos os clubes que estão na LFU receberam valores, esses valores ajudaram a pagar a dívida, a contratar jogador, a melhorar a estrutura. Então a gente tem que olhar esse copo meio cheio, né? E os clubes procuraram o investidor, colocaram essa possibilidade, é algo que está sendo discutido internamente. E o senhor imagina que essa recompra pode dar mais fôlego para os clubes no pacote mais para frente? No médio e longo prazo. Entendi. Ao recomprar, você vai tirar dinheiro do seu caixa. Então, no curto prazo, você pode ter ali... Fica mais apertado? Fica mais apertado, mas no médio e longo prazo fica bem positivo. Aí, forma de financiamento que cada clube vai achar. Sim, perfeito. Presidente, obrigado pelo papo, tá? Prazer, sucesso à Fortaleza, sucesso à LFU, porque se a LFU tiver êxito, como ela já está tendo, vai ajudar a desenvolver o futebol brasileiro, que é tudo que a gente quer, tá bom? Obrigado mais uma vez, tá? Sucesso. Valeu. Valeu, gente. Até mais.